a intenção do Senhor, é o desejo do meu coração, é o desejo do coração de muitos, é que aquilo que Ele tem liberado sobre nós não apenas permaneça, mas aumente cada vez mais e mais. E para isso Ele tem liberado nesses dias coisas intencionais, que irão nos levar a viver isso. E faz umas 2 semanas que Ele tem soprado essa palavra ao meu coração. Talvez para você não tenha nada a ver com a série, mas tem tudo a ver com a série. Eu quero ser bem intencional hoje. E no final nós teremos um tempo de contemplação maior ainda da face dEle. Porque nós não vivemos pelo que Ele pode fazer, por quem Ele é. Mas é inevitável que Ele não faça. Aleluia. E diz assim a partir do versículo 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio então para prová-lo com perguntas difíceis. Chegou então a Jerusalém com a grande comitiva, com camelos, carregado de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas, e compareceu então diante do rei Salomão, e lhe expôs tudo o que havia no seu coração e na sua mente. E então Salomão lhe respondeu todas as suas perguntas, e não houve nada profundo demais que ele não pudesse explicar. E vendo, pois, a rainha toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele havia edificado, o banquete que estava sobre a mesa, o lugar dos oficiais, o serviço dos criados, os seus trajes, os seus copeiros, o sacrifício que havia sobre a casa do Senhor, ficou então impressionada, fora de si, e disse ao rei: de fato, toda palavra que falaram ao seu respeito na minha terra, de sabedoria é verdade. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que hoje te vejo face a face com os meus olhos. Eis que não me contemplaram metade sequer de toda a sua sabedoria e de toda a sua prosperidade e fama que eu vi. Felizes, rei, são os seus homens, os seus servos, aqueles que estão diante de ti, ouvindo a sua sabedoria. Bendito, pois, seja então o seu Deus, que se agradou de ti e o colocou no trono de Israel. É porque Deus ama Israel para sempre. Por isso Ele constituiu você como rei desse povo, para manifestar a sua justiça e o seu juízo. E então deu a ela presentes, 125 talentos de ouro, muitíssimas especiarias, pedras preciosas. Nunca mais veio essas especiarias em abundância como nesse dia. Versículo 11. Também trouxe ouro de Ofir, grande quantidade de madeira de sândalos e mais pedras preciosas. E desta madeira fez o rei baluartes para a casa do Senhor. Fez para a sua casa real também, como também harpas, alaúdes para os seus cantores e muitas coisas mais. E o rei Salomão deu à rainha tudo o que desejou o seu coração, por tal generosidade.
Assim depois voltou e foi então para a sua terra com os seus servos. Amém? É incrível essa história, depois você pode reler na sua casa, para que o Espírito Santo revele coisas mais profundas ao seu coração. Tem uma palavra no Novo Testamento que diz assim: vós possuís a unção dos santos, e por meio dessa unção e da presença daquele que escreveu a palavra, a mensagem, você pode desfrutar de coisas mais profundas e mais íntimas no seu coração. Você sabe por quê? Porque o véu se rasgou de cima a baixo, e hoje você tem livre acesso ao trono da graça dele. Aleluia. Quem crê que você pode entrar na presença do Rei nesses dias? Não importa o lugar que você estiver, se você rasgar o seu coração, se você desejar a sua presença, se você manifestar fome e sede, a presença dele será atraída. Eu amo falar que o Espírito Santo ama se revelar aonde a presença dele é desejada. Por isso eu sei que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja nesse lugar, coisas extraordinárias acontecem. Porque eu estou num ambiente de homens e mulheres insaciáveis por sua presença. Homens e mulheres que não se permitem viver apenas com a unção de ontem, mas desejam sempre níveis mais profundos. Eu quero falar algumas coisas que vão ativar você hoje, que tem a ver com essa história que nós acabamos de ler. E sabe qual que é a primeira coisa? É que nós não podemos nos contentar apenas em ouvirmos falar a respeito do Rei. Nós acabamos de ler que a rainha, quando chega diante dele e começa a ouvir toda a sabedoria que fluía do seu coração, a primeira coisa que ela externa para o rei é: rei, eu ouvi muitas coisas ao seu respeito. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a sua face, e certamente eu posso te dizer que tudo que eu tenho visto e ouvido nesse lugar não é nem metade do que me falaram e me fez chegar até aqui na sua presença. Aquela rainha ficou encantada com tamanha sabedoria que fluía de Salomão e de tudo aquilo que os seus olhos conseguiam ver. Sabe, algo que o Espírito Santo tem feito queimar no meu coração nesses dias, para que a nossa essência não apenas permaneça, mas aumente, é que eu não posso me contentar com o nível de revelação que eu tenho. Eu não posso me contentar em apenas ouvir falar a respeito do Rei. Que essas coisas sejam como lenha no seu altar, para gerar mais fome, mais desejo, mais vontade de buscá-lo cada vez mais e mais. Porque eu creio que o Senhor quer se revelar nesses dias num nível muito mais além do que ontem. Às vezes você vai para um restaurante, como eu fui hoje, e você desfruta de um banquete incrível, mas você percebe que por melhor que seja aquele banquete, logo logo você percebe que você está cheio e não quer mais. Mas existe algo que quanto mais você come, quanto mais você desfruta, quanto mais você, sabe, mais fome, mais desejo, mais sede é gerada no seu coração, que a presença dele é insaciável, irmãos.
E Ele quer levar você nesses dias para níveis mais profundos. Esses dias a Carla chegou em casa, depois de fazer uma visita, uma família aqui da igreja, e eu fiquei assim, impactado com o nível, sabe, que fluiu nessa visita, porque a visita não tinha a ver com alinhamentos em relação à forma como nós fluímos nesse lugar, ou como nos movemos, mas como ter mais fome, como ter mais sede, como viver coisas mais profundas. E ela disse: pastora, eu confesso que no princípio, quando eu via as pessoas fluindo naquele lugar, quando eu via, sabe, vocês falando sobre o Espírito Santo, e eu não conseguia entender aquilo, eu pensei até em procurar um outro lugar. Eu pensei, não, de repente aqui não é o meu lugar, existe outro lugar que tem a ver comigo. Mas logo eu percebi que não tinha a ver com o lugar, mas tinha a ver com o meu coração. E que eu precisava mergulhar mais profundo, eu precisava, sabe, buscar mais e mais para viver o que os meus irmãos estavam vivendo. E eu não abro mão disso mais. Eu quero estar nas quartas, sabe, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar nos cultos, eu quero buscar a face dEle, eu quero viver algo muito além do que já vivi até hoje. Quem deseja viver algo além? Coloca a mão no teu coração e fala assim: Espírito Santo, gera no meu coração, hoje à noite, uma ferida de fome e de sede insaciável da sua presença. Fala: Senhor, revela-me a sua face, revela-me o seu coração, revela-me os seus caminhos. Fala, porque o meu coração está em chama por sua presença. Aleluia. Cara, a rainha, quando chega na presença do rei, ela fica encantada. A palavra diz que lhe faltaram palavras para descrever aquilo que ela ouvia e que ela via na casa do rei. Abra sua Bíblia em Êxodo 33. Versículo 7. Ora, Moisés costumava montar sua tenda fora do arraial. Ele chamava a tenda de tenda do encontro. Fala assim comigo: tenda do encontro. Pegue outra coisa no seu espírito. Nós não estamos falando a respeito de alguém que não tinha um nível de relacionamento com a presença. Nós estamos falando de um chapado que tinha fome e sede do Senhor, e que já vivia uma cultura, a cultura que nós estamos tentando gerar no nosso meio, que era a cultura de montar a sua tenda e buscar a face do Senhor. E ele chamava aquela tenda de tenda do encontro, assim como nós chamamos a nossa tenda de tenda do Aviva. E você sabe o que a palavra fala, versículos após o versículo que nós lemos? É que aquilo era uma cultura na vida dele, e quando ele entrava e começava a buscar, a presença vinha num nível tal que ele ouvia a voz de Deus. Você sabe o que a palavra diz? Que o Senhor falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Olha o nível desse cara. Era um nível profundo, irmãos. E ele podia muito bem olhar para a geração dele e pensar assim: o meu nível já é muito profundo,
Eu não conheço outra pessoa na minha geração que é chamada de um homem segundo o coração de Deus como eu, que é chamada de amigo de Deus como eu. Então está tudo bem. Irmãos, a glória descia sobre o lugar. E quando a glória descia sobre o lugar, a palavra diz que as pessoas também montavam as suas tendas e também buscavam a presença de Deus. Porque elas eram influenciadas pela glória do Senhor que descia sobre aquela tenda. E é outra coisa que nós tentamos gerar nesse lugar. Nós não queremos atrair as pessoas porque tem alguém influente no nosso meio. Sabe, porque estamos trazendo pessoas de influência nas mídias sociais, na intenção de atrair pessoas para esse lugar. Nós nunca tivemos e nunca teremos essa intenção. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem falado para nós que aquilo que trouxe as pessoas nesse lugar precisa permanecer para que elas permaneçam nesse lugar. Então, se a vibe é trazer pessoas influentes, é necessário que nós traçamos todos os dias sempre, para que elas permaneçam. E a intenção nunca foi essa. A intenção foi de atrair a nuvem da glória, para que as pessoas olhem para essa casa, chamada Tenda Viva, como havia a tenda do encontro de Moisés, e elas não me vejam, elas não vejam quem está ministrando louvor, sabe, elas olhem e vejam a glória de Deus descendo sobre nós, e elas sejam atraídas pela glória de Deus, porque se elas forem atraídas pela glória de Deus, elas permanecerão no lugar que devem estar, e esse lugar se chama presença de Deus. Você pegou no seu espírito? Esse era o nível do cara que nós estamos falando. Um homem que foi levantado como libertador da sua geração. Um cara que apareceu no Monte da Transfiguração com Elias para conversar com Jesus a respeito de coisas que tinham a ver com o reino de Deus. Mas sabe o que essa palavra diz adiante? Lê comigo. Versículo 12. Disse então ele ao Senhor: tu me fazes subir a esse lugar, porém não me dizes quem enviará comigo. Porque Deus estava revoltado com o povo. E Deus falou: olha, não vou mais, mas eu vou cumprir minha promessa. Aí Moisés falou: como assim? Tu não me dizes quem vai conosco? Contudo tu dizes: conheço-te pelo nome, achei graça aos seus olhos. Agora pois, se achou graça aos meus olhos, me responda algo, Senhor. Mostra-me a tua glória. Revela-me os seus caminhos, para que eu te conheça mais e mais. E tem mais, não esqueça que essa nação é sua nação, esse povo é o seu povo. E aí Deus responde a Moisés: sim, Moisés, a minha presença irá contigo. E ele diz: sim, pois se a sua presença não for conosco, não nos faça subir nesse lugar. E tem mais, Senhor. Versículo 17. Ele diz assim: se porventura achaste graça aos meus olhos, libera mais sobre mim, revela-me a sua glória, me mostra a sua face, revela-me o seu coração. Depois você lê em casa esse texto. Sabe, o cara vivia num nível, meu Deus,
Mas o nível que ele vivia não era suficiente para o nível de fome e de sede que havia no coração dele. Quanto mais Deus se revelava, mais ele tentava atrair a presença dele. Quanto mais Deus falava com ele, mais ele queria ouvir o som da sua voz. Ao ponto do Senhor falar assim: mas ninguém que porventura vê a minha face permanecerá vivo. E ele disse: isso não tem problema. Me mostra a sua glória, me mostra a sua face. Eu quero ir para níveis mais profundos. Cara, a rainha não se conteve em só ouvir falar do rei. Moisés falava face a face com o rei dos reis. Era chamado de amigo, ouvia o som da sua voz. Tinha cultura de uma vida numa tenda chamada tenda de encontro. Mas quando Deus se revela na sua profundidade, ao invés de ele chegar para o Senhor e falar: Deus, obrigado, Senhor, porque eu senti um arrepio no culto hoje. Deus, obrigado porque ela louvou, sabe, falou profundamente ao meu coração. Deus, obrigado porque a semana passada eu recebi uma cura. Deus, obrigado porque... Não. Ele disse: não, eu quero mais. Eu quero mais. Todos nós sabemos que Jesus vem há 2000 anos atrás, muito depois de Moisés. Era Deus habitando entre os homens, morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia. Mas sabe o que a palavra do Senhor diz no capítulo 33 de Êxodo, no final? Que Deus resolve se revelar em um nível de profundidade maior para corresponder à fome e à sede que havia no coração daquele homem. E Deus diz assim: eu vou fazer algo que eu fiz com poucos. Eu vou revelar meu filho a você antes que ele venha. Cara, antes que Jesus fosse gerado no ventre de Maria e viesse a esse mundo, um homem chamado Moisés conheceu. Porque Jesus era o caminho, a verdade e a vida que levaria ele ao Pai, no nível mais profundo. Aí Deus disse assim: Moisés, você me venceu. Em outras palavras: tudo bem, Moisés, te colocarei sobre uma rocha e passarei diante de ti com toda a minha bondade, e tu me verás pelas costas. Você sabe quem que a rocha representava? Fala assim comigo: a rocha representava Cristo. Aí Moisés teve a honra de aceitar Jesus no Antigo Testamento para ver a glória de Deus num nível mais profundo. Mas entenda algo. Depois Jesus vem, por meio do ventre de Maria, morre morte de cruz, ressuscita ao terceiro dia. E aí o Espírito Santo desce sobre nós e passa a fazer morada em nós. Ou seja, o Deus que outrora vinha no princípio da viração do dia, se relacionava com Adão e Eva e voltava. O Deus que outrora veio e andou entre os homens, depois volta para os céus. Agora, por meio do seu Espírito Santo, ele vem definitivamente para morar em você, para habitar em nós. Aí quando eu leio uma palavra como essa, quando eu tenho uma revelação queimando no meu coração como essa, eu me recuso, sabe, a olhar para a minha vida, para o nível de experiências que eu vivo,
as coisas que eu presencio com o Senhor e pensar assim, está tudo bem. Não. Se eu pensar assim, algo está errado em mim. Porque se hoje Ele habita em mim, é para minha fome, para minha sede ser muito maior do que a fome e a sede que Moisés tinha no coração de conhecê-lo. E eu pergunto para você, qual o nível de fome e de sede que você tem pela presença? Até quando você vai se permitir viver uma vida de ouvir falar a respeito das coisas que Ele já fez, das coisas que Ele faz na vida dos outros que estão ao seu redor, sem que aquilo alcance a sua vida, sem que você também possa dizer, Deus me tocou, sem que você também possa testemunhar, eu ouvi o som da sua voz. Fazem 8 anos que nós oramos por um avivamento, mas um avivamento não passa por uma moda, um avivamento não passa, sabe, através da influência de alguém. Um avivamento passa por uma fome e uma sede e um desejo e uma vontade insaciável de tê-lo mais e mais, mais e mais, mais e mais, mais e mais, até que Ele venha mais e mais e mais e mais e mais e mais. Se é que nós desejamos um avivamento genuíno, que não tem a ver com o som, que não tem a ver com um painel de LED, que não tem a ver com uma luz, que não tem a ver com uma fumaça, que não tem a ver com alguém que tem muitos seguidores, mas que tem a ver com alguém que só Ele pode mudar a história da nossa geração. E eu pergunto mais uma vez, tem fome aí? Tem sede aí? Será que Deus pode olhar nessa noite para esse lugar e encontrar a mesma fome, a mesma sede que havia no coração daquela mulher, daquela rainha em conhecer o rei? Encontrar a mesma fome, a mesma sede, o mesmo desejo que havia no coração daquele homem em ver a sua face? Tem fome aí? Tem sede aí? Um avivamento passa por isso. Aleluia. Por isso que eu sou um homem que vive em crise, irmãos. Mas a minha fé está em Cristo. As minhas crises são essas. Eu não quero só cantar, como nos tempos passados. Eu quero viver. Eu quero poder cantar aquela canção no presente. Como nos tempos passados, eu vejo a sua glória hoje, ó grande Rei. Eu vejo essa geração ser varrida pelos sinais. Eu vejo mais uma vez o Senhor fazendo de novo. Eu vejo mais uma vez o avivamento novo. Eu vejo essa geração com fome e desejo cada vez mais e mais. Não está muito conectado não, mas está tudo conectado, né? Fala assim para o teu irmão, fala: meu irmão, o seu nível de fome e de sede pela glória de Deus vai determinar o nível da presença dele na sua geração. Deus não é atraído por necessidade, Deus é atraído por fome, Deus é atraído por sede.
Deus é atraído por um povo inflamado, por corações em chamas, por homens e mulheres que podem muito bem contar coisas incríveis que estão vivendo, mas que não se contentam com essas coisas. Sim, grandes coisas tem feito no nosso meio, Senhor, e por isso nós estamos alegres, mas nós não estamos saciados com aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Nós queremos mais, que essa oração, que esse clamor, que essa voz não ecoe só nessas quatro paredes, mas que ela chegue ao trono da graça de Deus e nós encontremos graças aos seus olhos. Como Marcos diz, fazem 8 anos quase que nós pregamos a mesma coisa. Aleluia. Quem está comigo aí? Segunda coisa que nós aprendemos. Senhor. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, reconheça o que Deus está fazendo. Fala assim comigo: a segunda coisa tem a ver com reconhecimento. Algumas semanas atrás a pastora colocou no nosso grupo foto das crianças quando receberam a primeira visitação do Espírito Santo. Quem lembra? Nós estávamos num acampamento com eles na beira da praia, numa choupana, e nós já havíamos recebido uma palavra que Deus ia começar a liberar um avivamento no nosso meio por meio das nossas crianças. E de repente a presença do Senhor veio, aquelas crianças começaram a ser cheias do Espírito Santo, e algumas começaram a falar em outras línguas. E nós, os pais, fomos tomados também pela glória de Deus por vermos os nossos filhos sendo tocados pelo Senhor. E a partir dali, sabe, desencadeou um nível de unção que foi tomando os adolescentes, que chegou até os pais e que hoje transborda no nosso meio. E eu reconheço aquela unção. Porque eu sei que o reconhecimento me permite entrar em níveis mais profundos. Eu reconheço quando a minha filha, aos 6 anos de idade, começou a falar em línguas pela primeira vez. Eu reconheço quando o Espírito Santo começou a liberar as primeiras curas nesse lugar. Eu reconheço quando o Senhor começou a trazer cada pessoa que se encontra no nosso meio. Porque Ele une pessoas para viverem e manifestarem os seus propósitos. Eu reconheço a mão do Senhor quando o dono daquele primeiro prédio pediu o prédio para nos levar para o subsolo de um outro prédio. E muitos diziam assim: mas será que eles vão permanecer no lugar desse? Eu reconheço o Senhor ali. Eu reconheço cada ação do Espírito Santo, desde as coisas aparentemente mais simples, as coisas mais extraordinárias que nós estamos vivendo. E é esse reconhecimento que vai nos permitir entrarmos a níveis mais profundos. A palavra diz que quando aquela rainha chega diante do rei, ela começa a transbordar e liberar. Eu reconheço o seu palácio. Eu reconheço que o seu nível de sabedoria é muito maior do que falaram para mim ao seu respeito. Eu reconheço que nunca vi
banquete como esse sobre uma mesa. Eu reconheço que eu nunca vi servos tão bem vestidos como os seus. Eu reconheço que eu nunca vi pessoas tão honradas como as pessoas que estão ao seu redor. Eu reconheço que a mão do seu Deus está sobre você. Eu reconheço que não foi homem que colocou você como rei de Israel. Eu reconheço que por Deus amar muito Israel, Deus levantou você como rei sobre eles. E ela começou a reconhecer o que Deus estava fazendo naquele reinado. Fala assim comigo: o reconhecimento me permite entrar em novos níveis. Tem uma palavra que nós lemos muito que diz assim: aquele, porém, que é fiel no pouco, eu o colocarei no muito. Eu vou traduzir aquela palavra para você agora. O Senhor estava dizendo assim: aquele que reconhece a minha presença, aquele que reconhece o meu mover nas coisas simples, presenciará e desfrutará de coisas grandiosas na minha presença. Era exatamente isso que o Senhor estava falando. Não, as cadeiras não são tão acolchoadas assim, mas por que não outra? Não, eu reconheço que elas são incríveis. Quem está entendendo? Fala assim: Espírito Santo, gera em mim um coração grato por tudo que o Senhor tem feito, porque eu creio que o meu reconhecimento diante da sua presença, diante do que o Senhor tem liberado, vai me permitir entrar em níveis maiores, em níveis mais profundos. Eu reconheço a unção de cada pessoa que está nesse lugar. É por isso que nós não temos aqui a cultura de um só fluir, todos fluem. É por isso que na casa do sobrenatural nós oramos por ativação de 12 ministérios, porque nós reconhecemos a unção de todos. O reino é um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada membro tem a sua função. É por isso que a unidade da igreja manifesta a glória na plenitude, porque nós reconhecemos a unção do corpo. Você pode olhar para essa pessoa linda que está ao seu lado e falar para ela: eu reconheço que o Senhor liberou sobre a sua vida uma porção que talvez não esteja sobre a minha vida. Quem pegou no Espírito? Fala mais uma vez para ele assim: agora você precisa reconhecer que talvez a unção que o Senhor liberou sobre a minha vida não está sobre a sua vida. Você pegou no Espírito? Sabe o que é que isso gera no nosso meio? Saúde e unidade. Porque eu entendo que não tem a ver só comigo, mas tem a ver também com a pessoa que está ao meu lado. Então eu tenho que reconhecer a unção do outro. Só existe uma possibilidade de você chegar numa reunião aqui na igreja e me ver tocando e cantando. É se porventura, dos 28 ministros que nós temos de louvor, 29 não estiverem presentes. Aí eu estarei aqui. Mas se caso apenas um estiver, eu não estarei aqui ministrando. Sabe por quê? Porque eu reconheço a unção que está sobre ele. E quando eu reconheço a unção que está sobre ele, e ele reconhece a unção que está sobre mim, os dois fluem e a glória do Senhor toca a igreja e toca a geração. Quem está entendendo diz amém. Você pode levantar suas mãos bem alto, profeticamente, e falar assim: Espírito Santo, eu reconheço o que o Senhor tem feito em minha vida, em minha igreja, e eu também reconheço a unção que está sobre o meu irmão. Eu creio que debaixo dessa revelação nós viveremos, nós iremos liberar um avivamento que vai varrer a nossa cidade, a nossa nação, e vai tocar as nações.
É por isso que eu não tenho problema de impor as mãos e falar, vai, porque tem a ver com você. Isso é reino. Aquela mulher não teve problema, apesar de ser uma rainha, de reconhecer a unção que estava sobre o rei. Existem níveis e níveis. Não, eu também sou. Então, se eu sou, só eu fluo. Como assim? Você pode abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 2. Quem está comigo aí mais um pouquinho? Eu confesso, eu reconheço que a semana passada foi mais incrível, mas hoje também está sendo incrível. Aleluia. Quem abriu aí? Capítulo 2. Versículo 8 diz assim: e enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, da criança. Quando vê a criança, avisa-me para eu ir também adorá-lo. E depois de o virem, o rei, partiram, e eis que a estrela, vindo do Oriente, os precedia, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se os seus corações por estarem ali. E entrando na casa, viram a criança com Maria, sua mãe. E o que eles fizeram? Prostrando-se o quê? O adoraram e abriram seus e entregaram as suas. Fala assim comigo, eles estavam, fala assim, reconhecendo. Fala assim, reconhecendo o cumprimento de uma promessa de Deus. Porque o menino vos nasceu. Vamos lá? Todo mundo? 1, 2, 3 e... porque o menino... Que mais? Que mais? Ninguém sabe, gente. E um filho se nos deu. Que mais? E o seu nome é Conselheiro, Maravilhoso, Príncipe da Paz, Deus Forte. Fala assim comigo, Rei da Eternidade, Amado das nossas almas, aquele prometido, aquele que rasgou o véu, aquele que me deu acesso ao Pai, aquele que liberou unção sobre a minha vida, aquele que me resgatou do reino das trevas para o reino da sua luz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, aquele que tem cabelos longos até os seus ombros, aquele que tem vestes resplandecentes, aquele que tem pés que brilham como bronze, aquele que tem uma frase escrita na sua coxa, aquele que tem óleo de fogo. Era a respeito dele. Você sabe o que os reis magos estavam fazendo ali? Fala assim comigo, reconhecimento. O que Herodes mandou eles fazerem lá? Reconhecerem se de fato ele era criança ou não. E quando eles reconheceram, eles se prostraram e entregaram ofertas. Fala assim comigo, ouro. O ouro representava o que? A divindade. Eles reconheceram que ele era Deus. Quem crê que Jesus era Deus? Eles pediam naquela geração, nos mostra o Pai. Aí Jesus dizia assim, eu estou diante de vocês. Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Fala assim, realeza. Eles entregaram o que mais?
Fala assim comigo, incenso. Fala incenso. Realeza. Fala assim, ele era rei. Rei. E eles entregaram o que mais? Mirra. Fala assim comigo, ele era homem. Ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Por isso eles entregaram ouro, incenso e mirra, reconhecendo publicamente, diante dos homens e dos anjos, quem ele era. Quem quer reconhecer o que Deus tem feito no nosso meio? É interessante que o diabo às vezes quer prender a gente no passado, ou então lançar a gente para o futuro. Sabe para quê? Para que a gente não reconheça o que Deus está fazendo no presente. Porque o diabo sabe que se você reconhecer o que Deus está fazendo hoje na sua vida, significa que amanhã você vai viver coisas maiores e melhores nele. Eu tenho uma amiga que ela começou a orar em línguas, ela ficou muito, não sei se ela está aqui hoje, porque a oração em línguas dela era assim, ó, blá blá blá, blá blá blá, blá blá. Cadê ela? Está aqui. Aí todo mundo na casa dela fugia assim, recá, choriande, camareba, mamachó, e falava assim. E aí dizia, ora agora. Aí ela, blá blá blá, blá blá blá. Aí um dia ela entrou em crise. Ela disse assim, cara, todo mundo flui, recá, choriande, recá, mamachó. E quando eu vou orar é blá blá blá, blá blá. Aí um dia a gente estava brincando, ela contando essa história, eu cheguei para ela e falei, reconheça. Seja grata pelo blá blá blá, blá blá blá. Porque se Deus encontrar gratidão no seu coração, daqui uns dias você vai estar falando em várias línguas. Quem está entendendo aí diz amém. Sabe, Deus já me usou muito no passado para curar pessoas. Muito no passado. Eu era muito usado no início para curar coluna e unha encravada. Quem me conhece de muito tempo aí? Aí de vez em quando eu orava num culto cheio, um mover de Deus grande, sabe? Cheio de gente enferma, um aleijado de um lado, um outro com problema no útero ali, outro, rapaz, cheio de gente. Aí eu orava, quem foi curado vinha aqui à frente, aí vinha uma pessoa na frente. Eu dizia, eu fui, eu dizia, tomara que você alguém foi curado de câncer, né? Aí dizia, e aí irmão, conta seu testemunho. Aí ele dizia, pois é, eu tenho anos que eu tenho um problema na minha unha do dedo mindinho. Aí eu por dentro ficava assim, mas Deus, mas por que não um cego enxergar? Mas por que não, sabe? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, reconheça o que eu estou fazendo. Não pule etapas. Eu já queria, depois desse culto, chamar aqui na frente os missionários e enviar para pelo menos 25 nações. Mas não temos ainda. Mas eu reconheço que 2 famílias já falaram, eis-nos aqui. Aleluia. Sabe o que importa no final de tudo? É reconhecer o que Ele está fazendo. Terceiro e último. Aleluia. Quem está comigo aí? Faça barulho. Quem está comigo aí, faça barulho. Glória a Deus. Fala assim comigo. Nós precisamos aprender a honrar o rei. Então olha aqui para mim. Ela não só foi até o rei por não querer conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas de olhar para ele e falar a mesma coisa que Jó falou.
sem precisar passar pelo processo que Jó passou. Porque Jó também disse, né? Antes eu te ouvia, te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos. Foi exatamente o que essa rainha falou diante do rei. Ela também reconheceu o que Deus estava fazendo no seu reinado, amém? E nós também já falamos sobre isso. Mas ela também decidiu honrá-lo. Você sabe o que a palavra que nós lemos diz? Talvez você não tenha percebido. Que ela não foi só. Ela levou uma grande comitiva com ela. E você sabe o que ela trazia? Ouro, fala assim, ouro, prata, madeira preciosa, pedras preciosas, tudo de mais caro, de mais incrível que havia na terra dela. Vamos lá, fala assim comigo, para honrar. Mais alto, para honrar. Você que está lá atrás, para honrar. Você que está aqui no meio, para honrar. Você que está aqui à frente, para honrar. Toda a igreja, para honrar. Só os anjos agora, para honrar. Olha, tem um bocado de anjo aqui. Vamos lá então agora. Os filhos e os anjos, vamos lá para honrar. O rei. Cara, você não pegou a revelação não? Meu Deus! Eu peguei. Cara, que incrível! Talvez você nunca achou que ia aprender tanta coisa através de uma história simples como essa, envolvendo Salomão e a rainha de Sabá, né? Irmãos, você sabe o que significa honra? Honra é a junção de duas palavras. Fala assim comigo, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Ou seja, você reconhece, mas você também investe. Você também manifesta. E você sabe o que eu tenho aprendido? Que oferta você dá para quem precisa, mas honra você dá para quem merece. Quando você chama alguém para comer num restaurante chique e essa pessoa tem mais do que você não está fazendo isso porque ela precisa, mas você está fazendo porque há uma relação entre vocês que levou você a entender que eles são dignos de honra. Aí você os leva para um lugar, ainda que eles tenham mais para oferecer para você do que você tem para eles. Eu pergunto a você, quem tinha mais, Salomão ou a rainha de Sabá? Fala assim comigo, Salomão. Mas você sabe quem que entregou algo? Fala assim comigo, a rainha de Sabá. Você acha que quando ela foi para lá, para Jerusalém, ela imaginou assim, bom, quando eu chegar lá, vai estar tudo no limite, o rei está quase quebrado, fiquei sabendo que as contas dele estão tudo penduradas, eu vou poder somar no reinado dele, né? Está em crise, o céu está em crise. Você acha? Não. A palavra diz que ela ouviu falar das grandezas do Senhor no meio daquele povo por meio de Salomão. E você sabe o que ela pensou no coração? Eu não sou digna de chegar diante daquele rei sem que eu possa honrá-lo. É por isso que no nosso meio nós não pregamos a cultura da oferta pela necessidade. Tem gente que às vezes fala para mim, pastor, conta que tem que pagar isso. Eu digo, não. Por quê? Porque nós não queremos gerar uma cultura de necessidade. Nós queremos gerar uma cultura de honra. Nós entregamos ao rei e ao seu reino. Não é porque o rei e o seu reino estão em crise. É porque o rei e o reino são dignos de honra. E você sabe qual que é a minha recompensa? Não é receber algo em troca. A minha recompensa é poder chegar diante do rei e falar, rei, está aqui. Você pegou no seu espírito?
Olha para os olhos dessa pessoa linda que está ao seu lado aí. Fala para ela, e aí, pegou no espírito, sim ou não? Hã? O que ele respondeu para você? Quem quer honrar o rei hoje? Quem quer honrar o rei sempre? Fala assim comigo: honrar o rei vai muito além de palavras. Deus é tão misericordioso com a gente, irmãos. Sabe por quê? Porque Ananias e Safira diziam assim, ó: vendi uma propriedade e tudo é teu. Aí a glória vinha e E muitas vezes a gente se reúne e fala assim, ó: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Ao Rei Jesus. Você sabe por que Deus é misericordioso? Demais. Você sabe por que o nível da glória dele não é nos nossos dias como era na igreja primitiva? Porque se o nível da glória do Senhor fosse nos nossos dias como era naquele tempo, depois que nós cantarmos o que cantamos, sabe o que aconteceria? Olha aqui para mim. Muitos de nós seríamos fulminados por sua glória. Porque como Ananias e Safira falaram assim: Senhor é teu, e não era. Nós falamos: ah, honra, e eu não honro o rei. E eu não estou falando nem de dinheiro, viu, irmãos? Vamos pegar mais leve. Você sabe o que é honrar? Além da palavra reconhecimento e ação. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, versículo 46, um pouco mais à frente. Alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele esse rei veio a mim com seus olhos chama. Eu perguntei sobre os seus, e ele sorriu.
existe um amor? Existe um amor que a morte e esse com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Vamos lá, o fogo nunca dorme. Nunca apagará. Não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Agora, bem suave, fala assim, ó. Alto, mais alto. Mais uma vez. Alto, mais alto, alto. Levantamos o seu nome. Levantamos com toda a sua força, declare isso. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos o seu nome. Levantamos o seu nome. Alto, mais alto, alto, mais alto. Levantamos, levantamos. Para encerrar o fogo, o fogo, o fogo nunca apagará. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Você sabe o que é honra? Olha o que está escrito aí no versículo 46. Falava Jesus com o povo, e eis que sua mãe e seus irmãos apareceram lá fora procurando falar com ele. E alguém lhe disse: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar com você. Ele, porém, respondeu e disse: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Não, aquele que foi no culto domingo à noite é a minha mãe e os meus irmãos. Depende. Se o seu coração estava nele, sim. Não, aquele que nasceu num lar evangélico, depende. Ele disse assim: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aí ele responde, estendendo as mãos para os discípulos, ele disse: eis aqui
a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer um daqueles que fizer a vontade do meu, esse é o que? Meu irmão, irmã e mãe. Você sabe o que é honra? Fala assim: honra não tem a ver apenas com palavras, mas com fazer a vontade do meu Pai. E vou encerrar fazendo algumas perguntas para você. Você honra a Ele fazendo a vontade do seu Pai? Por que você não entregou a sua vida a Jesus até hoje? Você honra Ele e faz a vontade do seu Pai? Por que você não volta para a presença dEle? Você honra a presença dEle e faz a vontade do seu Pai? Por que você não larga esse relacionamento que entristece o coração do Senhor? Você honra Ele, você faz a vontade do seu Pai. Por que você não libera os seus recursos para o reino dEle? Você honra e faz a vontade do seu Pai. Você honra, você faz a vontade do seu Pai. Fala assim comigo: Espírito Santo, eu quero ser um guardião da sua essência. Quem se compromete com essa verdade? Oh, começa a fluir. Flua, libere, 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 libere. Vamos lá! Oh, flua, flua! 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 Vamos lá!